Olá, alunas e alunos do curso de graduação em Teologia, disciplina Geografia e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora embarcamos numa aventura cultural e acadêmica através da história e geografia do Egito Antigo. Aula 4, o Antigo Egito, Geografia e História. Na última aula fizemos uma incursão pelos grandes impérios que surgiram na Mesopotâmia, desde o período pré-abraâmico até o cativeiro de Judá na Babilônia. Nesta aula, conheceremos o Antigo Egito, através da sua geografia e história. Na história da humanidade, várias civilizações e culturas, com suas respectivas singularidades, enriquecer o manancial de toda a nossa experiência existencial. Uma das civilizações mais importantes que irromperam na antiguidade, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, foi a civilização egípcia. O Egito Antigo desenvolveu-se às margens do rio Nilo, no nordeste da África, nas regiões chamadas de vales férteis, em virtude dos compostos orgânicos presentes nas terras próximas a este rio. A antiga civilização egípcia fez-se presente no seio das grandes civilizações que se desenvolveram na Europa, no Oriente Médio e na Península Arábica. São vários os relatos de povos antigos sobre o Egito, desde hebreus e fenícios até gregos e romanos. As grandes pirâmides do Vale de Gizé, localizadas perto da cidade do Cairo, e os hieróglifos, ou a escrita hieroglífica, são até os dias de hoje exaustivamente estudados por especialistas. Nosso interesse no estudo da geografia e história do Antigo Egito está intimamente ligado à formação de Israel. Ainda que não tenhamos, até o presente momento, achados arqueológicos que comprovem a presença de Israel no Egito por um longo período, temos inseridos na Bíblia vários elementos culturais egípcios que mostram influência sobre o texto bíblico. A localização atual. O nome oficial, República Árabe do Egito. Capital, o Cairo. Localizado no nordeste da África, chamada de África Mediterrânea, fazendo fronteira com a Ásia. Limita-se a oeste com a Líbia, ao sul com o Sudão, a nordeste com a faixa de Gaza e Israel, além de ser banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a leste. A localização do Antigo Egito. O Antigo Egito localizava-se no nordeste da África, em meio a dois imensos desertos, os desertos da Líbia e o da Arábia. O Egito Antigo possuía um território estreito e comprido que compreendia duas grandes regiões, o Alto Egito, região do Vale, e o Baixo Egito, região do delta do Nilo.
Pelo mapa podemos ver como era o Egito antigo, as terras que ele abrangia. O Egito, uma dádiva do Nilo. Esta frase é acreditada a Heródoto, conhecido também como o pai da história, no século V a.C. O Nilo é um rio caudaloso, que está localizado no continente africano e a sua bacia hidrográfica abrange atualmente cerca de 10 países: Egito, Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e República Democrática do Congo. Situado no nordeste da África, o Nilo é o rio de maior extensão do mundo, com aproximadamente 7.000 quilômetros. Sua nascente é em Uganda e a sua foz é no Mar Mediterrâneo. Parte do rio Nilo passa pelo deserto do Saara. Nessa foto feita por satélite podemos ver o Nilo, que nasce no interior da África e vai desaguar no Mediterrâneo, formando o chamado Delta do Nilo. Para os egípcios, o rio Nilo era sagrado. Desde a antiguidade, ele teve um papel fundamental na construção de diversas civilizações, permitindo que muitos povoados se desenvolvessem em suas margens. Sua existência permitiu o desenvolvimento da civilização egípcia, visto que maior parte do território está localizado em regiões desérticas. Próximo ao rio, eles viviam da pesca e da agricultura, sobretudo do cultivo de cereais, garantida pelas cheias do Nilo, que favoreciam a fertilização do solo. Além da agricultura, o rio Nilo foi uma das mais importantes fontes de água para os egípcios e ainda permitiu a intensificação do transporte de pessoas e de mercadorias e do comércio na região. O Nilo corta o Egito de sul a norte e deságua no Mar Mediterrâneo. Anualmente, de junho a setembro, o Nilo transborda e rega a terra, tornando-a favorável à agricultura. A partir de outubro, inicia-se o período de semeadura, que se prolonga até mais ou menos fevereiro. A colheita ocorre de abril a junho. Mais uma imagem de satélite onde podemos ver o curso do rio Nilo. Algumas imagens do rio Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Esta é uma célebre citação atribuída ao historiador grego Heródoto. Pois sem o rio Nilo, a antiga civilização egípcia jamais alcançaria o esplendor que um dia já teve. Foi nas margens do rio Nilo que a civilização egípcia se estabeleceu e floresceu. Os egípcios sabiam da importância do rio para sua subsistência, e por isso o rio tinha um caráter sagrado para os povos que viviam às suas margens. O rio Nilo é considerado um dos maiores rios do mundo, disputando com o rio Amazonas o primeiro lugar no ranking. A partir de suas nascentes na Etiópia e no Quênia, o rio banha 11 países. O grande rio, ao se aproximar do mar Mediterrâneo, se divide em vários braços de rio, formando o Delta do Nilo.
De acordo com a mitologia egípcia, o rio Nilo é identificado com Deus Api, que é a divindade que personifica o grande rio. O deus é comumente representado como uma figura acima do peso, o que na antiguidade era sinal de que a divindade tinha uma existência com fartura e fertilidade. O rio Nilo era conhecido por suas famosas cheias, que inundavam grandes áreas nas margens do rio. Quando o rio retornava ao seu nível normal, as terras alagadas pelo rio se tornavam extremamente férteis, devido aos sedimentos repletos de nutrientes deixados pelo rio. Para celebrar tamanha fertilidade, os egípcios da antiguidade faziam oferendas e sacrifícios ao deus Hapi por sua generosidade. Essas terras ficavam tão férteis que eram produzidas grandes quantidades de excedentes de produção agrícola. Estes excedentes eram exportados e geravam um grande fluxo de riquezas para o Egito. Grande parte das civilizações que viviam às margens do mar Mediterrâneo, como por exemplo os gregos, os romanos e fenícios, importavam grandes quantidades de cereais vindos do Egito, e assim garantiam a segurança alimentar de suas populações. Na cidade de Colombo, existe um nilômetro, que é um tipo de poço usado para medir os níveis das cheias do rio Nilo. Estas medições eram usadas para saber aproximadamente quais terras foram fertilizadas pelo Nilo. Estas terras deveriam pagar mais tributos ao Estado, enquanto as que não foram atingidas pela cheia tinham seus impostos reduzidos ou recebiam isenções tributárias. O rio também era muito importante para o trânsito de pessoas e mercadorias por todo o Egito. Sem o rio, grande parte das obras faraônicas construídas em todo o Egito não seriam possíveis, pois era por meio das embarcações que navegavam no Nilo que se tornou possível o transporte das grandes e pesadíssimas pedras e obeliscos oriundos de terras distantes. Mas apesar de ser uma grande dádiva, o rio Nilo também escondia grandes perigos. Em suas águas viviam criaturas perigosas, como os gigantescos crocodilos do Nilo e os traiçoeiros hipopótamos, que eram responsáveis por ataques contra as embarcações e a destruição de áreas agrícolas. Além dos perigosos animais, as próprias cheias do Nilo ofereciam um grande perigo. De tempos em tempos aconteciam cheias muito maiores que o normal, que arrasavam as comunidades que viviam às margens do rio. As cheias do Nilo poderiam ser um problema, mas a falta delas era muito pior. Se as cheias do Nilo fossem insuficientes, a fome poderia assolar o Egito. Nos dias de hoje, as cheias do Nilo passaram a ser controladas pelo homem, devido à construção de represas como a de Assuã. Esta represa foi construída para garantir a segurança hídrica da região, evitar cheias catastróficas e também para gerar energia elétrica. Contudo, tal represa também gerou grandes impactos ambientais e arqueológicos. O lago, criado pela represa, inundou grandes áreas ricas em vestígios arqueológicos. O famoso templo de Abu Simbel foi desmontado e posteriormente remontado em outro lugar, pois caso contrário seria submerso pelas águas da represa. A construção da represa também teve impacto na fauna do rio. Houve uma grande queda na população de peixes migratórios, assim como também houve uma queda na fertilidade das terras localizadas nas margens do rio. Hoje, o rio Nilo se encontra domado pelas forças do homem, mas esta poderosa força da natureza continua a sustentar milhões de pessoas que vivem às suas margens. E, portanto, a famosa frase de Heródoto ainda continua atual, pois o Egito continua a ser uma dádiva do Nilo. O Alto Egito, com 22 províncias, tinha Hieracópolis e Tebas como cidades principais. No mapa, à direita, você pode ver a localização dessas duas cidades. Também tinha um faraó próprio e a coroa de seus reis era branca.
e sua deusa tinha a forma de um abutre. O Baixo Egito, ao norte, era formado por 20 províncias e suas cidades mais importantes eram Buto e Sais. Também no mapa, no delta do Nilo, nós podemos ver as duas cidades marcadas pela seta. Tinha um faraó próprio, e eles usavam uma coroa vermelha e comprida, e sua divindade era a cobra. Nesse mapa nós vemos a divisão entre o Alto Egito e o Baixo Egito. A formação do Antigo Egito. As pirâmides do Vale de Gizé, Quéops, Efrem e Miquerinos. Uma representatividade de Faraó no combate, usando uma coroa azul, falaremos dessa coroa um pouco mais à frente. A formação do Antigo Egito. Nomos, conjunto de aldeias governadas pelos nomarcas, nome dado aos chefes mais poderosos. Com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram guerras e alianças entre eles. Alguns deles, ao vencerem os demais, tornavam-se reis, passando a controlar vários nomos. Surgiram então no Egito reinos que foram ficando cada vez maiores, até resumirem-se a dois: o Alto Egito, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, no delta do Nilo. Por volta do ano 3200 a.C., o rei Menés, do Alto Egito, no Vale do Nilo, conquistou o Baixo Egito no delta do Nilo, unificando os dois reinos. Menés tornou-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios, e o fundador da primeira dinastia, sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. A coroa era um dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, o faraó, a coroa tornou-se dupla, vermelha e branca, simbolizando a união dos dois reinos. Ao comandar suas tropas na guerra, o faraó usava a coroa azul. Aqui nós temos uma representação gráfica das coroas. A coroa branca, a coroa vermelha, a dupla coroa com a unificação dos dois reinos, do Baixo e do Alto Egito, e a coroa usada na guerra, que era uma coroa azul. Divisão da história egípcia. A história do Egito divide-se em três fases: Antigo Egito, ou Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Ao longo desses três períodos, o Egito atingiu o apogeu. No entanto, antes do Antigo Império, há o período Tinita, e depois do Novo Império, as dinastias posteriores. O período Tinita, ou período arcaico, compreende as duas primeiras dinastias do ano 3100 a.C. a 2650 a.C. A primeira dinastia começou com a unificação do Egito pelo rei Menés.
O período antigo do Egito vai do ano 2635 a 2155 a.C. Esse período, conhecido como a Era das Pirâmides, abarca da terceira às sextas dinastias. Durante as dinastias da terceira e quarta, o Egito viveu uma época dourada, sem guerras, onde todos trabalhavam para satisfazer ao faraó. Nessa época, construiu-se o complexo funerário de Mênfis, em Saqqara, com a famosa pirâmide de degraus. Posteriormente, construíram-se as três grandes pirâmides de Gizeh, Quéops, Quefren e Miquerinos. Também foi construída a pirâmide de Saqqara, por ordem do rei Unas. Durante a sexta dinastia, o poder dos faraós diminuiu e a unidade do país começou a desaparecer. Até a 10ª dinastia, e durante mais de 100 anos, houve dezenas de faraós que não souberam conduzir o país. Durante a 9ª e a 10ª dinastias, a capital do Egito foi Inásia. O Médio Império se desenvolveu entre os anos 2061 a 1785 a.C. e abarca a 11ª e 12ª dinastias. O início do período é marcado pela instituição de Tebas como capital do Egito. Durante esta época, o Egito estendeu suas fronteiras, conquistando parte da Núbia. Posteriormente, ao não resistir aos ataques dos Hicsos, cederam o poder a eles. Os Hicsos, vindos da Ásia, tornaram Avares a capital do Egito durante 2 dinastias e governaram o império entre as dinastias 13 e 17. O Novo Império, compreendido entre os anos de 1551 e 1080 a.C., o Império Novo engloba as dinastias 18 a 20. A 18ª dinastia começa com a expulsão dos Hicsos em direção a Kadesh pelo rei Amós, que havia mantido seu poder em Tebas. Com a expulsão dos Hicsos, Tebas volta a ser a capital do Egito. Os faraós mais importantes do período foram Tutmose III, Amenhotep III e Ramsés II. Durante o reinado de Ramsés II, o Egito conquistou a Núbia e construiu os templos de Abu-Simbel. Vamos ver agora imagens do templo de Abu-Simbel. Ramsés II viveu quase 100 anos e teve mais de 180 filhos. Com sua morte, sucessivos Ramsés foram deteriorando o Egito e perdendo a grandeza anteriormente conquistada. Do ano 1080 a 332 a.C., sucederam-se as dinastias de 21ª a 30ª. Nessa época, o país fragmentou-se e a capital mudou-se para Tanis e depois para Bubastis. No ano 525 a.C., o Egito foi invadido pelos persas e ficou sob o domínio desses até a conquista do território por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. É assim que começa o período greco-romano.
Agora falaremos um pouco sobre a sociedade egípcia. O personagem principal é o faraó. Ele era considerado um deus vivo, filho do sol, Amon-Ra, e encarnação do deus falcão, Horus. Para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e seu poder era ilimitado. Comandava os exércitos, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas. O faraó ostentava uma coroa e um cetro, símbolos de sua autoridade. Para os povos do Egito Antigo, o faraó era o pai e a mãe dos seres humanos. Um governante com autoridade sobrenatural para recrutar o trabalho em massa necessário à manutenção do sistema de irrigação ao longo do Nilo. Além do poder e prestígio, o faraó possuía enorme riqueza. Era considerado o dono de todas as terras do Egito. O vizir. O vizir era a maior autoridade depois do faraó. Cabia a ele tomar decisões jurídicas, administrativas e financeiras em nome do faraó. Este parece ter sido o papel desempenhado por José, filho de Jacó, relatado no livro do Gênesis. Os nobres, descendentes das famílias mais importantes dos antigos nomos, cuidavam da administração das províncias ou ocupavam os postos mais altos do exército. Os sacerdotes detinham o poder, administravam todos os bens que os fiéis e o próprio Estado ofereciam aos deuses e tinham muita influência junto ao faraó. Enriqueciam porque ficavam com parte das oferendas feitas pela população aos deuses, além de serem dispensados do pagamento de impostos. Os escribas. Os escribas eram os que dominavam a difícil escrita egípcia. Os escribas eram encarregados da cobrança dos impostos. Também cuidavam da organização das leis e dos decretos, eram responsáveis pela fiscalização da atividade econômica em geral. Os soldados. Os soldados nunca atingiam os postos de comando, pois esses eram reservados à nobreza. Eles viviam dos produtos recebidos como pagamento e dos saques que podiam realizar durante as guerras de conquista. Os artesãos. Os artesãos exerciam as mais diversas profissões. Trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives. Muitas de suas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas, templos, túmulos, palácios. Os camponeses, chamados no Egito de felás, constituíam a imensa maioria da população. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes e tinham o direito de conservar para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. Eram também obrigados a trabalhar na construção de obras públicas grandiosas. Os escravos. Os escravos, em geral, eram estrangeiros e prisioneiros de guerra. Os escravos compunham a base da sociedade egípcia. Trabalhavam principalmente nas minas e pedreiras do Estado, nas terras reais e nos templos. Muitas vezes faziam parte do exército em épocas de guerra e eram utilizados como escravos domésticos. A organização econômica do Egito. A agricultura era a base da economia egípcia e, como já vimos, dependia das águas do Nilo. O trigo, a cevada
Os legumes, as uvas, constituíam as principais culturas. Os egípcios dedicavam-se também à criação de bois, asnos, patos e cabritos. A agricultura no Egito Antigo. Você já ouviu esta frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. Pois é, esta frase foi dita por Heródoto, um importante sábio grego considerado o pai da história, que viveu no século V a.C. Você sabe o que esta frase significa? O rio Nilo fica no continente africano. Sua nascente fica no Lago Vitória. Daí, ele percorre 6.852 quilômetros numa região plana e deságua no Mediterrâneo, onde forma um grande delta. Além de ser um dos mais extensos rios do mundo, é também um dos mais famosos, pois foi em suas margens que se formou a sociedade egípcia. Embora não chova na planície do Nilo, as chuvas que caem na cabeceira do rio aumentam o volume de suas águas, que se esparramam ao longo das margens, depositando sedimentos que tornam o solo do deserto muito fértil. Foi graças à fertilidade provocada pelas enchentes que a sociedade egípcia pôde se desenvolver numa das regiões mais áridas do mundo. Daí a frase de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Justiça seja feita. Foi o povo que lá vivia que fez tudo o que a sociedade egípcia deixou, e não o rio. Mas é verdade também que a vida desse povo acontecia em volta do rio. Foi graças ao Nilo que a agricultura tornou-se a principal atividade econômica do Egito Antigo, e o ciclo do rio passou a regular a vida dos camponeses. Na época das cheias, a população orava e festejava a inundação dos campos às margens do Nilo. Nesse período, os camponeses eram convocados pelos faraós para construir as grandes obras do Estado. Em setembro, assim que as águas baixavam, os camponeses aproveitavam o humus, a lama fértil que o Nilo deixava em suas margens, para arar a terra e semear os grãos. Em março, tinha início a colheita que devia terminar antes do auge do verão, em junho. Para aproveitar ao máximo as cheias do Nilo, os egípcios desenvolveram várias técnicas, como os canais de irrigação, os diques, os reservatórios de água e o shaduf. Além de dependerem da agricultura, desenvolvida nas margens do rio, os egípcios faziam hortas e jardins, cultivados em canteiros separados por valas que enchiam de água para irrigar suas plantações. Encher valas era um trabalho cansativo, pois precisavam carregar a água em jarras de cerâmica do Nilo até as plantações. Para aliviar o trabalho, os egípcios inventaram o shaduf, um instrumento de irrigação simples, mas eficiente. Perto do rio, fincava-se uma estaca mais alta do que um homem. Nela, instalava-se uma longa vara de madeira que funcionava como uma alavanca. Numa das extremidades, pendurado a uma corda, era colocado um pote de cerâmica. Na outra extremidade, era presa uma pedra pesada ou um saco de areia ou de pedras, para servir de contrapeso. A vara deveria ser montada de tal forma que pudesse oscilar para cima e para baixo. Com o shaduf, os egípcios conseguiam aliviar o peso do pote de água quando cheio. O shaduf aliviou muito a tarefa de tirar água do rio, pois como o fluxo do Nilo é muito rápido, retirar o pote da água era um trabalho muito difícil. A criação do shaduf impulsionou a irrigação ao redor do Nilo. Ainda hoje é usado no deslocamento de pequenas quantidades de água ou quando o custo da implantação de sistemas automáticos não é compensador. Além disso, praticavam também a mineração de ouro, pedras preciosas e cobre. O cobre era muito usado nas trocas comerciais com os outros povos. O comércio era feito à base de trocas, mas limitava-se ao pequeno comércio e à permutação de artigos de luxo com o exterior. O artesanato do Egito era conhecido no mundo antigo, como a madeira, o cobre, o ouro, o marfim, o couro, o papiro, o bronze. Seus artesãos produziam móveis,
brinquedos, joias, tecidos, barcos, armas, tijolos e uma variedade de outros objetos. A escrita egípcia. Os egípcios desenvolveram também uma forma simplificada dessa escrita hieroglífica, chamada escrita hierática, escrita dos deuses, utilizada principalmente pelos sacerdotes, sobre madeira ou papiro. Havia ainda a escrita demótica, escrita do povo, mais popular, que era uma simplificação da hierática, geralmente usada em cartas e registros sobre papiro. Eles usavam tinta feita de fuligem e algumas vezes decoravam suas escritas com tinta vermelha. A religião egípcia. A religião desempenhava um papel importante na sociedade egípcia. Todos os aspectos da vida de um egípcio eram regulados por normas religiosas. Havia cerimônias religiosas para os acontecimentos individuais, como nascimento, casamento, morte, e também para os acontecimentos que envolviam toda a sociedade, como as festas na época da colheita. As crenças egípcias giravam em torno da adoração de vários deuses, o politeísmo, e a crença em deuses com forma humana e animal. O antropozoomorfismo. Muitos deles eram associados a determinadas forças da natureza. O politeísmo egípcio era acompanhado pela forte crença de uma vida após a morte. É a partir desse princípio religioso que podemos compreender a complexidade dos rituais funerários e a preparação dos cadáveres através do processo de mumificação. Os antigos egípcios acreditavam numa vida após a morte e no retorno do espírito ao corpo. Muito do que conhecemos hoje sobre os costumes e o modo de vida do Egito Antigo está associado a esta crença. A maior parte do nosso conhecimento vem da análise das pinturas e dos objetos deixados pelos egípcios nos túmulos. Aqui nós temos os principais deuses do Egito. Osíris, deus da vida após a morte. Ísis, deusa da maternidade, mágica e fertilidade. Horus, deus da vingança, do céu e proteção e guerra. Tote, deus do conhecimento e sabedoria. Ra, deus do sol. Sete, deus das tempestades no deserto e do caos. Amun, rei dos reis e deus dos ventos. Pat, deus da criação, de artes e da fertilidade. Ator, deus do céu, do amor e da beleza e da música. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamamento. Maat, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. No início, nada existia. O universo consistia em um grande oceano caótico, e deste caos primordial emerge Bem-Bem, que era um enorme monte piramidal. Juntamente com Bem-Bem surge também uma flor de lótus, e esta, ao desabrochar, trouxe ao mundo o deus Ra, e com ele veio a luz. Ra, sozinho, gerou a primeira geração de deuses. Nasceram Shu, o deus do ar,
e Tefnut, a deusa da chuva. O universo estava tomado por uma imensa massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Ra ficou aflito ao perceber que seus filhos não retornavam e, temendo nunca mais vê-los, enviou seu melhor mensageiro para encontrá-los. Shu e Tefnut retornaram a salvo e a alegria de Ra foi tanta que as lágrimas que escorreram de seus olhos deram origem aos seres humanos. Após retornarem, seus filhos, por sua vez, geraram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. E assim foram criados o céu e a terra. O grande deus Ra governava o universo de forma soberana, e a ele foi atribuído o título de primeiro faraó. O deus presenteou o Egito com vários animais sagrados, como o boi, o leão e o crocodilo. Mas sua maior dádiva foi a criação do rio Nilo, e ao redor de suas margens, o homem ergueria uma civilização em glória aos deuses. Mas Ra tem um presságio que seus netos gerariam uma nova geração de deuses que colocariam um fim ao seu reinado. E assim, o grande Deus proíbe que o céu e a terra tenham sua descendência. Mas Nut e Geb desobedecem Ra e dão origem a uma poderosa descendência. Entre os novos deuses estão Isis, Neft, Set e Osíris. Juntos, eles destronam Ra, e agora Osíris passa a reinar sobre o mundo. Mas o trono do novo Deus Supremo não está seguro, pois seu irmão Set está ávido para tomar o poder para si. E assim tem início a saga dos deuses do Egito. Após destituir o deus Ra, que foi uma divindade que deu origem ao mundo egípcio, Osíris se tornou o novo Deus Supremo do universo. O novo governante tomou a deusa Isis como sua esposa e deu início a um reinado de grande prosperidade. Osíris trouxe a civilização para os homens, que até aquele momento viviam de forma muito primitiva. O deus lhe ensinou a agricultura, a tecelagem e como fazer o pão, além de instituir o uso das leis, que colocaria a ordem onde reinava o caos. A civilização egípcia começou a florescer sob o reinado do bondoso deus Osíris. Mas Osíris possuía um poderoso e ambicioso irmão. Seu nome era Set. Seu reino se situava no árido deserto e cercava o Egito. E por isso tinha muita inveja de seu irmão, que tinha um reino fértil e próspero. Osíris acabou se envolvendo com a deusa Neftis, esposa de Set, e desta união nasceu Anubis, o deus dos mortos. Enfurecido pela traição de seu irmão, Set prepara uma vingança. O deus das terras áridas e personificação do mal convida Osíris para uma grande festa em sua homenagem. Durante a festa, Set apresenta aos convidados um belíssimo ataúde e diz que irá presenteá-lo a quem couber nele com perfeição. Osíris decide experimentá-lo e logo depois de se acomodar, Set fecha o caixão, trancafiando o deus. O deus maligno atira o ataúde no Nilo, afogando o Deus Supremo. A deusa Isis chorava muito devido à perda de seu amado marido, e estas lágrimas escorriam para o Nilo, dando origem às tradicionais cheias do rio. A deusa Isis e sua irmã Neftis partiram em busca do corpo levado pelo Nilo. Após encontrar o corpo de Osíris, Isis tenta escondê-lo, mas o poderoso deus Set o encontra e o esquarteja em 42 pedaços, espalhando-os por todo o Egito. A deusa Isis, com a ajuda de Anubis, consegue recuperar os pedaços e, sob a orientação do deus dos mortos, ela mumifica Osíris. Por meio de seus poderes divinos, a deusa consegue ressuscitar seu amado, mas agora Osíris reinaria no mundo da vida após a morte, onde julgava o espírito daqueles que entravam para o mundo dos mortos. Após voltar à vida, Osíris teve um filho com Isis. Seu nome era Horus, e este jurou derrubar Set, o deus usurpador, do trono que lhe era de direito. Seth
o deus da destruição, havia assassinado Osíris, o deus que reinava supremo sobre o Egito. Seth tomou o trono de seu irmão para si e deu início ao seu reinado de terror. Contudo, Osíris havia gerado um herdeiro juntamente com a deusa Ísis. Seu nome era Horus. Ele era um deus falcão e foi profetizado que o jovem deus reinaria sobre os céus e traria de volta a luz para o Egito, acabando assim com as trevas trazidas por Seth. Horus, já adulto, decide reclamar seu trono, usurpado por seu tio. A contenda é levada para ser julgada pelos deuses, enquanto o tribunal divino, presidido por Ra, decidia quem seria digno de se sentar ao trono. Uma série de disputas entre Seth e Horus teve início. Seth contava com a simpatia de Ra, já que o usurpador protegia o deus solar da serpente Apófis, enquanto ele fazia travessia pelos céus. Seth lança um desafio a Horus. Ambos se transformariam em hipopótamos e deveriam ficar submersos por 3 meses. Horus contava com que sua mãe, a deusa Ísis, aproveitasse da vulnerabilidade de Seth para matá-lo. Mas a deusa sente simpatia por Seth e não consegue matá-lo. Essa traição enfurece Horus, que ataca sua mãe, cortando-lhe a cabeça. O deus Thoth, divindade do conhecimento, salva a deusa, colocando a cabeça de uma vaca no lugar da antiga. A disputa entre Seth e Horus continuou por muitos anos. Enquanto eles lutavam no deserto, Seth conseguiu arrancar o olho de Horus. Com o auxílio de Hathor, deusa do amor, Horus teve seu olho restaurado. A luta entre Seth e Horus já durava muitos anos. Então, o Tribunal dos Deuses exige que os 2 deuses se reconciliem. O deus maligno, fingindo boa vontade, convida Horus para uma festividade em seu palácio. Durante a noite, Seth tenta abusar de seu sobrinho, tornando-o indigno para o trono. Contudo, Horus consegue se defender e impede que o deus plante sua semente venenosa. Horus decide se vingar e, com a ajuda da deusa Ísis, o deus coloca sua semente divina em folhas de alface, que são oferecidas a Seth pela deusa Ísis. O deus dos desertos inférteis come a alface contaminada. Envenenado, Seth começa a se deteriorar na frente de todos, e de sua testa um disco brilhante começa a sair. O deus Thoth pegou o disco luminoso e fixou em sua própria cabeça. Seth havia sido humilhado, e foi quando, finalmente, após 80 anos, o tribunal decidiu conceder a Horus o trono que lhe era de direito. Ísis não podia estar mais orgulhosa ao ver seu filho com Osíris assumir o trono do pai. Seth foi destinado a viajar pelos céus juntamente com o deus Ra, o deus solar, e seus gritos de fúria podiam ser ouvidos por meio do barulho dos trovões. E assim, teve início o reinado de Horus sobre o mundo, e entre seus descendentes estavam todos os faraós que um dia reinaram sobre o Egito. Anubis, o deus com a cabeça de chacal, é uma divindade da mitologia egípcia ligada com a vida após a morte. O deus é uma das mais antigas divindades egípcias e por isso seu papel foi se alterando com o passar dos séculos. Anubis já foi considerada a principal divindade ligada à morte e deus do submundo, mas este papel foi transferido para o deus Osíris. O deus Chacal também era considerado o deus do embalsamamento e mumificações. Nos rituais fúnebres, era comum que um sacerdote usasse a máscara de um chacal durante o processo de mumificação. O deus também era considerado protetor das tumbas e cemitérios, protegendo assim os corpos daqueles que partiram para o submundo. Anubis é filho da deusa Néftis, esposa de Seth, mas seu filho não nasceu da união com seu marido, pois Néftis havia se disfarçado como a deusa Ísis, e assim ela se uniu com Osíris. Seth, ao saber de tal infidelidade, tramou contra Osíris, matando-o e espalhando os pedaços de seu corpo pelo Egito. Depois que Ísis recolheu todos os pedaços, Anubis ajudou a deusa durante o ritual fúnebre de Osíris. E assim, Anubis transformou o corpo do deus na primeira múmia.
Anubis então passou a ser uma divindade que conduzia os espíritos dos mortos até o submundo, onde o morto seria julgado por um tribunal presidido por Anubis. O deus colocava o coração do falecido na balança de Osíris, e do outro lado era colocada a pena da verdade. Caso o coração fosse mais pesado que a pena, sinal de que estava cheio de maldade, ele era entregue a Amed, uma criatura demoníaca, conhecida como devorador de corações. Se a pena fosse mais pesada que o coração leve das almas dos justos e dos bons, Anubis o conduzia até Osíris, e o morto dava entrada na vida após a morte. No período de dominação grega sobre o Egito, o deus Anubis foi associado a Hermes, que na mitologia grega é uma divindade que conduzia a alma dos mortos até o submundo. Esta associação deu origem a uma divindade chamada como Hermanubis, que se tornou muito popular durante o período de dominação romana. Anubis é certamente uma das divindades mais populares da mitologia egípcia, o deus responsável por conduzir as almas até o além. Bastet é a deusa gato da mitologia egípcia. Ela é representada como tendo um corpo de uma mulher, mas com a cabeça de um gato. Os gatos eram animais que os egípcios prestavam grandes homenagens. Estes eram animais sagrados. Os felinos exerciam um papel importante no mundo egípcio, pois graças a eles, seus alimentos estavam a salvo de infestações de roedores, além dos gatos também espantarem perigosas serpentes venenosas. Bastet é uma deusa ligada ao sol, e por isso, durante o dia, a deusa acompanhava Ra em sua travessia pelos céus em seu barco solar. Durante a noite, a deusa assumia a forma plena de um gato, e vigilante, a deusa protegia o mundo da terrível serpente Apófis. A deusa era cultuada por todo o Egito. Fazer mal a qualquer gato era um sacrilégio terrível, e o autor de tal violência poderia ser punido com a morte. Os gatos eram vistos como membros da família, e conforme alguns relatos, quando uma casa era incendiada, os gatos entravam na casa em chamas para ajudar os moradores a escapar do fogo. Por vezes, estes gatos pareciam ter perecido nas chamas, mas graças à deusa Bastet, eles retornavam à vida. E isso ajudou a reforçar o ditado popular, em que diz que o gato tem 7 vidas. Por serem animais sagrados, os gatos eram mumificados. E existem no Egito cemitérios dedicados a estas múmias de animais. Conforme algumas versões, Bastet está ligada a Sekhmet, a deusa leoa. Esta era uma deusa violenta e com sede de sangue, mas foi pacificada, se tornando uma deusa gata mansa e bebedora de leite. Em outras versões, Bastet e Sekhmet eram apenas irmãs, filhas de Ra. Mesmo com o fim do culto aos deuses egípcios, até hoje, os gatos continuam olhando o homem de cima para baixo, esperando terem sua divindade novamente reconhecida. Thoth é o deus da sabedoria na mitologia egípcia. O deus é representado como uma figura antropomórfica com cabeça de íris, que é uma ave da família dos pelicanos. Contudo, por vezes ele também era representado como um babuíno, que é outro animal consagrado ao deus. A Thoth foi atribuída à invenção da escrita. Foi ele que ensinou os egípcios a fazer os mais diversos tipos de registro por meio dos hieróglifos. O deus também era responsável por redigir as leis e por ensinar os mortais a ciência da contabilidade. Thoth é o deus protetor dos escribas, que era uma classe com muito destaque no Egito Antigo, pois eles dominavam a arte da escrita. O deus Thoth era muito cultuado no Egito. Além de ser considerado o deus da sabedoria, ele também era o deus da astronomia, da magia e da medicina, além de outras ciências que ele também era patrono. Thoth era visto como uma figura bondosa, justa e conciliadora, mas também era implacável com os inimigos da verdade. O deus fiscalizava a balança de Anubis.
que era usada para julgar os espíritos dos homens que haviam falecido. Thoth tinha como sua parceira Ma'at, a deusa da justiça e da verdade. Desta relação nasceu Sekhchat, que era uma deusa também ligada à sabedoria. Em outras versões, Sekhchat seria esposa de Thoth. Thoth é muitas vezes representado com um disco sobre sua cabeça. Este disco representa a lua, fazendo dele um deus lunar. Os egípcios da antiguidade faziam uso dos ciclos da lua para medir o tempo. E por isso, o deus também seria uma divindade ligada ao tempo. E foi ele também o responsável pela criação dos calendários egípcios, que eram fundamentais para prever os ciclos de cheia do rio Nilo. Durante o período de dominação grega do Egito, Thoth, por ser um deus muito cultuado, passou a ser combinado com o deus Hermes da mitologia grega. A principal cidade a cultuar o deus da sabedoria era Dahoit, também conhecida como Hermanópolis, a cidade de Hermes. Nesta cidade existia a maior biblioteca do Egito Antigo. O milenar deus egípcio da sabedoria segue iluminando o caminho daqueles que buscam o conhecimento e procuram a verdade. O que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu sobre a geografia e a história do Antigo Egito. Reconheceu a importância do Egito na construção cultural dos povos que habitaram a região, principalmente os hebreus. Relacionou a história dos egípcios com o nascimento de Israel. Na próxima aula, falaremos sobre os povos cananeus.